Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui da professora Silvaneide, dando continuidade aí à nossa playlist de aulas do segundo ano, do ensino médio. E hoje eu irei falar sobre a equação de Clapeyron, ou também equação de estado de um gás ideal. Então vamos lá. Começar a nossa aulinha de hoje, Equação de Clapeyron ou equação de estado de um gás ideal, Uma transformação gasosa, isotérmica, isobárica ou isovolumétrica, ela se caracteriza pelo fato de que uma das variáveis do estado do gás, ela se mantém inalterada, ou seja, ela se mantém constante, Como vimos aqui, na transformação isotérmica, a temperatura ela se mantém constante, enquanto que o volume e a pressão, elas variam. Na transformação isobárica, o que se mantém constante é a pressão, e o que varia é o volume e a temperatura, Na transformação isovolumétrica, o volume ele se mantém constante, enquanto que a pressão e a temperatura eles variam, tá bom? No entanto, é comum ocorrerem transformações da massa gasosa, nas quais as três grandezas, pressão, volume e temperatura, eles variam simultaneamente. Nesses casos, que relação pode ser estabelecida entre a pressão, a temperatura e o volume de massa de gás, Aqui temos duas imagens, A imagem A, de um incêndio na mata e a imagem B, de uma água viva, Em muitas transformações gasosas naturais, as três variáveis de estados, elas se alteram simultaneamente, A pressão, o volume e a temperatura, elas se alteram simultaneamente. Na imagem A, que são incêndios florestais, substâncias voláteis presentes na vegetação se expandem violentamente, aumentando o alcance do fogo. Na letra B, a caravela portuguesa, Physalia piscicis, é um organismo marinho que regula sua flutuação por meio de uma bolsa onde acumula ar e monóxidos de carbono, Então, nesses dois exemplos, as variáveis temperatura, volume e pressão, elas se alteram simultaneamente. O físico, e engenheiro francês Benoit Paul-Émile Clapeyron, que nasceu em 1999 e faleceu em 1864, que trabalhou como projetista e construtor de estradas de ferros e máquinas a vapor, conseguiu identificar uma relação matemática entre as variáveis de estado de um gás ideal. Essa relação, também chamada de equação de Clapeyron, descreve a dependência entre as variáveis pressão, volume e temperatura, determinado estado de gás, possibilitando a dedução de uma lei geral, conhecida como lei dos gases ideais ou perfeito, Então, esse senhorzinho, que foi físico, engenheiro francês, chamado de Benoit Paul-Émile Clapeyron, ele intitulou, a Lei Geral, que ficou conhecida, como Lei Geral dos Gases Ideais ou Perfeito, que também chamamos de equação de Clapeyron, em homenagem ao mesmo. Então, as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura,
de uma massa de gás ideal contendo N mols de gás, elas estão relacionadas pela equação de estado dos gases perfeitos ou ideais, onde relacionou pressão vezes volume vezes N, que é o número de mol, e R, que é uma constante, né? E vezes a temperatura. Então, ficou P vezes V, que é igual a N, vezes essa constante R, vezes T, que é a temperatura. A constante de proporcionalidade, R, né, denominada constante universal dos gases, ela foi obtida empiricamente em diversos experimentos com diferentes gases. A grandeza PV, né, pressão vezes volume, dividido por o número de mol vezes temperatura, ela se aproximava de um mesmo valor, independentemente do gás utilizado na experiência. Então, independente do gás, né, utilizado em certo experimento, sempre essa grandeza aqui se aproximava de um mesmo valor. Então, seu valor ele depende das unidades adotadas para medir as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. É mais comum expressá-la em um dos seguintes modos. R é igual a 8,31 joules por mol K, ou também 0,082 atm por litro, atm vezes litro por mol Kelvin, né? Então, a gente pode utilizar-se desses dois maneiras, né? Esses são os valores para essa constante de proporcionalidade. Observe, né, que a equação de Clapeyron, ela define o estado da massa de um gás, né? Pois, como o produto números de mol vezes a constante de proporcionalidade se mantém constante, ao fixar de maneira arbitrária duas das variáveis do estado do gás, P, volume ou temperatura, a terceira estará automaticamente definida. Por exemplo, se fixarmos o valor que o gás ocupará em determinado recipiente e a pressão a que estará submetido, consequentemente, sua temperatura está definida, né? Assim, também, se, por exemplo, fixarmos a temperatura e a pressão, né, consequentemente, o volume ele está definido. Assim também, se fixarmos o volume e a temperatura, né, a sua pressão está consequentemente definida. E assim por diante. Então, aqui temos a lei geral dos gases ideais ou até mesmo perfeitos. Considere determinada massa gasosa contendo N mols de um gás qualquer. Inicialmente, ela está sob pressão inicial, PO, volume inicial, VO, e temperatura inicial, TO. Experimentalmente, provoca-se a transformação gasosa desse estado inicial para um estado final, né, em que o gás ele esteja submetido a uma pressão final, a um volume final e uma temperatura final. Consequentemente, esse processo ele está sendo mostrado nessa figura 11, né? Temos aqui um gás, né, com um certo número de mols, com uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, né? Ao passar, né, por uma transformação gasosa,
né? Esse gás ele vai de uma pressão inicial para uma pressão final. Ele vai de um volume inicial para um volume final. E também ele vai de uma temperatura inicial para uma temperatura final, como mostra nesta imagem, nesta figura, né? Então, isso se intitula uma lei geral dos gases ideais ou perfeitos. Aplicando a equação de Clapeyron, né, a cada um desses estados do gás, temos que pressão inicial vezes o volume inicial é igual ao número de mols vezes a constante de proporcionalidade vezes a temperatura inicial. Arranjando ela, ficamos número de mol vezes constante de proporcionalidade é igual a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Intitula a primeira equação. Temos também que pressão final é igual ao volume final, né? Aliás, pressão final vezes volume final é igual ao número de mols vezes a constante de proporcionalidade vezes a temperatura final, né? Arranjando fica N, né, que é o número de mol, vezes a constante de proporcionalidade, que vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final, intitulando aí a nossa segunda equação, né? Considerando a igualdade das equações 1 e 2, podemos reescrever, né? Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final, né? Então, a gente aplicou, né, a equação de Clapeyron, né? Tanto no estado inicial desse gás, né, fazendo aqui a equação no estado inicial e a equação no estado final dessa transformação, né? Daí, a gente considerou a igualdade dessas duas equações. A gente igualou a equação 1 com a equação 2, podendo reescrever a equação de Clapeyron, que ficou pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, igualado à pressão final vezes o volume final vezes a temperatura final, onde essa expressão ela vai relacionar os dois estados distintos da mesma massa, tanto o estado inicial, né, quanto o estado final, né? O gás no estado inicial e o gás sofrendo a transformação gasosa, passando para um estado final, né? Essa equação relaciona esses dois estados distintos da mesma forma, né? Da mesma massa gasosa e é denominada Lei Geral dos Gases Ideais ou Perfeitos, né? Quando formos resolver, né, exercícios envolvendo a equação de Clapeyron ou também equação geral, lei geral dos gases ideais ou perfeitos, iremos utilizar essa equaçãozinha, tá bom? Então, essa foi a minha aula de número 12, né? A minha última aula da minha playlist, né? De aulas aí, fechando a minha última aula, né? Referente ao meu estágio 4 do curso de licenciatura plena em física, né? Foi uma experiência muito boa gravar essas aulas, né? Não substitui o estágio presencial, claro, né?
mas eu acredito, na minha concepção, eu aprendi muito na elaboração dessas aulas e sempre agradecer por estarem podendo assistir essas aulas e muito obrigado e tchau, galera.